Senhoras e senhores, eu sempre fui adepto da ideia de que entender, para que aí sim possamos aplicar fórmulas na matemática, é muito melhor do que meramente memorizar, decorar tais fórmulas. Nós podemos ter diante dos nossos olhos diversas fórmulas diferentes, que mesmo de posse dessas fórmulas, muitos exercícios a gente acaba não conseguindo resolver. Nós passamos por um momento de saber escolher qual é a fórmula adequada para resolver tais exercícios. O propósito da aula de hoje é mostrar para você algumas visões sagazes sobre resoluções de equação de segundo grau. É claro, nós vamos mostrar diversas soluções bem eficientes que vão te levar direto ao ponto, sem que você precise gastar o seu tempo resolvendo através da fórmula de Bhaskara tais equações. Vamos, é claro, te mostrar de onde saiu a fórmula de Bhaskara, eu vou te explicar todo o processo de dedução da fórmula de Bhaskara. E, além disso, eu vou te mostrar diversas relações entre as raízes. Tudo que você quiser saber a respeito da sua equação do segundo grau, as relações entre as raízes, basta você perguntar, consultar os valores de A, B e C. Eles vão te ajudar a dizer qual é o valor da soma das raízes, do produto das raízes, da soma dos inversos, da soma dos quadrados, e etc, e etc, e etc. Ficou interessado? Deixa rodar a vinhetinha que a gente começa esse trabalho em instantes. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao canal Receita Matemática. Eu sou o professor Paulo Henrique e aqui você encontra uma matemática incrivelmente bem discutida. O meu propósito é fazer com que essa nova linguagem ela seja muito bem traduzida para você. Nós escolhemos os melhores exemplos, as melhores palavras, as melhores traduções para que tudo fique absolutamente claro. Você só vai se arrepender se você não ficar conosco até o final. Indo direto ao ponto, eu quero escolher uma maneira sagaz de resolver esta equação do segundo grau sem a fórmula de Bhaskara, para te convencer, desde já, que a fórmula de Bhaskara, para muitos momentos, pode acabar nos enrolando mais e gastando mais tempo do que nós gostaríamos, do que nós desejaríamos. Eu vou usar um recurso que é chamado completar o trinômio quadrado perfeito. Para que você possa olhar para essa expressão e reconhecê-la como esta que está aparecendo no quadro para você, você pode muito bem pensar em x mais p ao quadrado, isso ser igual a x2 mais 2 vezes p vezes x mais p ao quadrado. Você aplicou o quadrado de um binômio. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pensar em um número que me permita entender tudo isso que está aqui como um trinômio quadrado perfeito, aos moldes do que está acontecendo no quadro para você, na nossa formulazinha auxiliar. Eu vou somar uma unidade ao lado esquerdo da expressão. E com isso, eu chego a x ao quadrado menos 4x mais 4. Tudo ok? Mas nós temos um problema. Se nós tínhamos uma inicial igualdade, ao somarmos uma unidade que seja do lado esquerdo, eu sou obrigado a somar o mesmo tanto do lado direito para não provocar um desequilíbrio nessa igualdade. Assim sendo, eu acabo ficando com este x2 menos 4x mais 4 igual a 1. E eu acho que isso não guarda nenhum mistério para você. Por outro lado, x2 menos 4x mais 4 é o tipo de expressão que pode e deve ser reduzida a x menos 2 ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Esse é o meu grande truque. Toda equação do segundo grau pode, PH, passar por um processo como esse? Pode. Se você vai ter determinadas equações onde os coeficientes vão deixar a minha vida nesse aspecto mais fácil ou mais difícil, isso é outro papo. Mas que toda equação do segundo grau pode ser reduzida ao quadrado de um binômio? Pode. Aí você tem que fazer uma busca mental, uma tabuadazinha básica, para poder dizer quanto que você vai somar a cada lado da expressão. Isso você não pode esquecer. O que você tem que resolver somar à esquerda, para usar essa artimanha, você tem que somar à direita, senão você altera a igualdade. Agora eu tenho uma pergunta bem simples para você. Quando você olha para x menos 2 ao quadrado igual a 1,
Você conhece algum número que elevado ao quadrado seja igual a 1 de fato? Se você pensou que esse x menos 2 pode ser igual a 1, porque 1 ao quadrado dá 1 de fato, você acertou. Aí você chega a um primeiro resultado dessa expressão, que é o x igual a 3. Existe um outro valorzinho que elevado ao quadrado deixa esse resultado igual a 1. Se você pensou que esse x menos 2 pode ser igual a menos 1, menos 1 ao quadrado, desde que esteja entre parênteses, vai dar 1 também. E com isso você chega ao segundo resultado. O nosso x pode ser igual a 1 também. Com isso, você consegue desenhar o conjunto solução. 1 e 3 são as raízes dessa nossa equação do segundo grau. E nós nem tocamos na fórmula de Bhaskara para você resolver esse probleminha. Antes de aplicar a fórmula de Bhaskara pura e simplesmente para você medir quanto tempo isso levou e quanto tempo a fórmula de Bhaskara levaria para poder te dar a solução, eu tenho uma outra dica importante, interessantíssima para você. Bora nessa? Utilizando a mesma expressão, até mesmo porque eu já encontrei as raízes, eu vou usar algumas outras estratégias. A certificação de que nós realmente usamos uma estratégia válida é que nós vamos encontrar as mesmas raízes que tínhamos encontrado antes, 1 e 3. Esse método que eu vou usar agora é um método bem sagaz. Você vai decompor essa expressão em fatores. Assim como você pode pegar qualquer número natural e tentar decompor em fatores, a não ser os primos, é claro, há expressões, há polinômios que você pode também decompô-los. É o que eu vou fazer agora com essa expressão. E vou fazer de uma maneira muito perspicaz também. Quando eu olho para este menos 4x, eu posso pensar em menos x, menos 3x, tudo isso mais 3 igual a zero. Eu só peguei o menos 4x e desmembrei. Ter essa visão, eu acho que é um pouco mais difícil do que o primeiro método que eu te mostrei. Mas isso é uma ideia bem válida, porque para chegarmos numa sentença como essa, nós podemos muito bem imaginar um x menos 1 multiplicando um x menos 3 ao quadrado. Isso está sendo baseado naquele outro caso de produto notável, que é chamado de produto de Steven. Na hora que você multiplica x menos p por x menos q, o que você acaba encontrando é x2 menos p mais q vezes x mais p vezes q. Essa decomposição fica facilitada quando você pensa ao contrário. Quando você olhar para x vezes x, você vai encontrar x ao quadrado. Quando você multiplicar menos 1 por x, você vai achar menos x. Quando você multiplicar x por menos 3, você vai achar menos 3x. Quando você multiplicar menos 1 por menos 3, você vai achar mais 3. Tudo isso igual a zero. Eu não precisei ter ação nenhuma do lado direito da sua equação, porque eu não somei nada do lado esquerdo, não subtraí, não multipliquei por 2, não dividi por 10. Eu apenas desmembrei o menos 4x. Caraca, PH, mas isso é uma visão muito sagaz. Você precisa olhar, em alguns momentos, pessoas elaborando junto com você as suas estratégias para que você possa replicá-las sozinho. E aí vai uma dica forte de estudo para você. Eu sugiro que para cada um dos momentos dessa aula, que a gente finalize uma demonstração, que a gente finalize um exercício, que a gente finalize uma dica, você interrompa essa aula brevemente, tente resolver da mesma forma que eu resolvi, sem que você olhe a minha solução. Se você conseguir fazer sozinho, você vai estar se certificando, você vai estar garantindo para si mesmo que você entendeu o que eu falei. Você pode ver que eu tenho aqui um produto. Este produto tem resultado igual a zero. Ora, se eu tenho um produto de resultado zero, é porque ao menos um desses fatores precisa ser zero.
Eu posso muito bem considerar a hipótese do x menos 1 ser igual a zero, e para isso o x vai precisar ser igual a 1. Também posso considerar a hipótese do x menos 3 ser igual a zero. E a partir daí, o x vai ser igual a 3. Nós desenhamos o mesmo conjunto solução. E nem tocamos na fórmula de Bhaskara ainda. A propósito, a fórmula de Bhaskara, eu acho que ela merece uma atençãozinha agora. Você não acha, não? Então vamos lá, vou mostrar a fórmula de Bhaskara para você, vou aplicar, ela vai render os mesmos resultados e depois a gente vai passar para a dedução. Fechado? Você vai aplicar junto comigo a fórmula de Bhaskara. A fórmula está sendo mostrada no nosso formulário, no cantinho do quadro. Mas eu preciso tomar muito cuidado com algumas coisas. Eu vou te dar todas as dicas e vou apontar todos os riscos que você tem ao aplicar a fórmula de Bhaskara de modo desavisado. Eu preciso, ao aplicar a fórmula de Bhaskara, elencar, definir para aquela fórmula quais são os valores de A, de B e de C. Aí aparece uma primeira armadilha. Essa expressão que nós estamos resolvendo desde o início do trabalho é uma expressão, claro, do segundo grau, que guarda duas características muito importantes. Essa expressão, essa equação do segundo grau, nós dizemos que ela é completa e ordenada. Por que ela é completa? Porque a equação é do segundo grau, o maior expoente exibido foi o 2, e eu tenho o termo de segundo grau, tenho o termo de primeiro, tenho o termo de grau zero. Desde o maior grau até o grau zero, eu preciso perceber exibidos todos os outros termos que envolvem os outros graus para uma expressão. Foi esse o caso? Nós conseguimos perceber isso juntos? Então nós temos uma equação completa. E ordenada justamente porque ela está indo do maior grau para o menor grau sem embaralhar esses termos. Eu não exibi o termo de grau 2, depois o termo independente, ou de grau 0, e depois o termo de grau 1. Esse é um problema. Poxa, PH, eu não entendi o que você disse. Vou fazer uma parte tranquilão aqui. Ó. Quando você olha para menos 3x mais 2 menos x ao quadrado, tudo isso igual a zero, eu exibi para você uma equação do segundo grau também. Tudo bem que ela está completa, porque ela tem o termo de grau 2, tem o termo de grau 1 e tem o termo de grau 0. Só que ela está desordenada. Nós poderíamos até ter um ordenamento do grau maior para o grau menor ou ao contrário. Mas aqui não há ordenamento nenhum, porque eu tenho o termo de grau 1 sendo exibido primeiro, em seguida vem o termo de grau 0 e, por último, aparece o termo de grau 2. O fato de quem está sendo enunciado primeiro ou por último não é o que determina quem vai respeitar, quem vai ser o valor de A, quem vai me mostrar o valor de B, quem vai me mostrar o valor de C. Ainda com esse exemplo informal exibido, eu quero que você olhe para cá e perceba que quem está na frente do x ao quadrado é igual a 1. Pô, PH, não estou vendo 1 exibido ali. Se você não está vendo 1 exibido, o que você colocaria? 0? 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, anularia o termo de segundo grau. Se nós temos uma equação de segundo grau com a qual devemos trabalhar, o seu coeficiente tem que ser diferente de 0. Senão eu deixo de ter a equação do segundo grau. E aí eu percebo que o termo de grau 1 ele tem como coeficiente o menos 4. O termo independente, que não apresenta x exibido, por isso é o x elevado a 0, nós temos 3. Assim nós definimos com muita cautela, com muita consciência, quais são os valores de A, de B e de C. Se você quer do mesmo modo, vou fazer isso aqui, mas depois eu apago. É justamente para a gente poder não ter mais dúvidas quanto a essa história. Lembra da dica de todo cuidado para resolver uma questão como essa através do uso da equação da fórmula de Bhaskara é importante? Beleza. Quem aqui é o nosso A? Quem aqui é o nosso B? Quem aqui é o nosso C? Gostaria de falar isso de novo para você. Não é o ordenamento dos termos em uma equação de segundo grau
que determina quem vai ser o A, quem vai ser o B, quem vai ser o C. Inegavelmente, irremediavelmente, o valor de A vai ser o coeficiente do termo de segundo grau. O valor de B vai ser o coeficiente do termo de primeiro grau. O valor de C vai ser o termo independente. Caso queiramos, para essa outra equação laranjinha, aplicar a fórmula de Bhaskara e assim resolver o nosso trabalho, agora eu tenho elencados os valores de A, B e C, os valores dos coeficientes que eu tenho que substituir na fórmulazinha. Tudo bem? Tranquilidade? Ótimo. Eu não preciso desse exemplo laranjinha, não. Se você achar que, para qualquer outro exemplo, você gostaria de ter tentado fazer o exercício e não conseguiu, proposta. Deixe nos comentários desse vídeo a ajuda de que você precisa que eu complemento em algum outro vídeo, em alguma outra aula para você, em especial esse trabalho. Agora que nós sabemos os valores de A, de B e de C, de posse da fórmula presente no nosso formulário, eu posso dizer para você que o valor de x vai ser igual a... Aí vem a próxima dica. Quando você estiver trabalhando com qualquer tipo de fórmula onde você precisa fazer substituições, eu proponho que você faça substituições entre parênteses. Se você já usou parênteses em algum momento, abra colchetes, abra chaves. Se você precisa falar do menos o valor de B, veja, o B já tem o sinal de menos na sua presença. Esse menos que você vê do lado de fora é o menos da fórmula. Você vai pegar o valor de B, seja ele qual for, e vai multiplicar por menos 1. Vai botar o sinal de menos na frente. Mais ou menos a raiz quadrada de B, mais uma vez eu estou substituindo entre parênteses, ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Eu reconheço que o A e o C são valores positivos. Substituí-los entre parênteses não guarda tanta coisa assim de estranho. Se eu usasse os parênteses ou não, não faria diferença. Mas como eu me sinto mais seguro, eu proponho que você se sinta mais seguro assim também, faça toda e qualquer substituição entre parênteses. Combinado? Tudo isso está dentro de uma grande raiz e eu vou agora olhar para o nosso denominador. Tudo isso tem que estar sobre 2 vezes o valor de A. Combinado? Ótimo. Você vê que nós já fizemos nem tanta conta, né? Mas muito mais substituições do que por qualquer outro dos 2 métodos que a gente usou. Mas vamos em frente. Quem fica agora na responsabilidade de escolher o método mais sagaz é você. Gostaria de dizer uma frase importante que eu lido com os meus alunos em sala de aula. Quanto mais você pensar, menos conta você faz. Quanto menos você desejar pensar, mais conta, no final das contas, você vai acabar fazendo. Então vamos lá. Se você não olhava com um olhar carinhoso para outros métodos que não a aplicação da fórmula de Bhaskara, está aí o convite feito nessa aula. Menos com menos vai ficar mais. Mais ou menos ainda, a raiz de 16, menos 4 vezes 1 vezes 3, isso tudo vai dar menos 12. Fechado? Tranquilo? Tudo isso sobre 2A, 2 vezes 1, isso é igual a 2. Nós podemos calcular exatamente o resultado dessa raiz falando de 4 mais ou menos 16 menos 12, isso vai dar 4. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. Tudo isso dividido por 2 ainda. Daqui, nós retiramos os nossos 2 valorizinhos, as 2 raízes. Você vai ter uma raiz quando você escolher dentre o mais e o menos, o mais. 4 mais 2, isso dá 6. Dividido por 2, isso vai dar 3. Quando você escolher não o mais e sim o menos, 4 menos 2, isso vai dar 2. Dividido por 2, isso vai ser igual a 1. O nosso conjunto solução desenhado, 1 e 3, nós temos a certeza de que não demos vacilo, porque nós encontramos exatamente os 2 valores que tínhamos encontrado utilizando os outros 2 métodos. Agora, eu gostaria de deixar uma dica forte para você.
Se você quer entender melhor cada um dos dois primeiros métodos, é importante você entender o uso da fórmula de Bhaskara, é importante você entender de onde ela saiu, porque álgebra é a língua pátria da matemática. Então nós precisamos saber fazer desenvolvimentos algébricos sagazes, consistentes, para poder saber escolher uma fórmula ou outra. Isso é o que vai dar robustez para as suas soluções. Então é por isso mesmo que eu vou dar um tempinho nessa resolução e vou mostrar para você como é que se deduz a fórmula de Bhaskara. A demonstração da fórmula de Bhaskara é um lance bem mais fácil do que você imagina. Talvez você possa usar as minhas atitudes como fonte de inspiração para fazer outros exercícios, para os seus estudos, para os seus concursos, sejam eles os mais variados que forem. Tudo bem? Tranquilidade? Então observe só uma coisinha. Quando eu quero olhar para a fórmula, a equação do segundo grau e deduzir a fórmula de Bhaskara, eu quero conseguir isolar o x na jogada. Uma maneira inteligente, sagaz de você fazer isso é você subtrair este valor de c dos dois lados da expressão. É um tipo de gesto que você já conhece. O que você quiser fazer, o que você desejar fazer, você pode, desde que faça tanto de um lado quanto do outro. Assim, eu vou ficar com uma expressão do tipo ax ao quadrado mais bx, tudo isso igual a menos c. PH, por que você pegou o c e subtraiu esse valor, esse termo da jogada, da expressão? Ele acabou aparecendo do outro lado, porque eu quero usar aquela técnica que usamos para resolver uma equação de segundo grau com coeficientes conhecidos, que é a de falar do trinômio quadrado perfeito. Completar o trinômio quadrado perfeito. Fica muito mais fácil se eu tenho x ao quadrado e não ax ao quadrado. Assim sendo, eu vou ter uma outra atitude, que é dividir todo mundo por um mesmo tanto. Se esse valor não for zero, porque não existe divisão por zero, você pode fazer isso tanto quanto desejar. E eu vou dividir todo mundo por a, justamente para que possamos ficar com x ao quadrado. Eu cancelei o a de cima com o a de baixo, mais b sobre a vezes x. Tudo isso é igual a menos c sobre a. Você deve ter percebido, de modo sagaz, que eu deixei uma lacuna que nós precisamos preencher. Eu vou tentar preencher essa lacuna com um termo que me permita entender os três termos assim exibidos como resultado de um trinômio quadrado perfeito. Esse termo é o mais b ao quadrado sobre 4a2. Você quer entender um pouquinho mais do que aconteceu aqui? Como que nós poderíamos ter enxergado de modo inteligente esse termo a ser somado? Então eu te convido a olhar aqui no nosso rascunho. Quando você pega o x mais b sobre 2a ao quadrado, você vai desenvolver uma expressão como essa, você vai chegar a quadrado do primeiro, o que bate com a verdade, mais 2 vezes o segundo vezes o primeiro, mais o quadrado do segundo. Você pode ver que tudo isso que está aqui está desenhado aqui também, desde que você simplifique o 2 de cima com o 2 de baixo. Tudo que a gente faz está calcado, está apoiado em procedimentos de fatoração e produto notável. São duas matérias que são muito cúmplices uma da outra. Se você lida bem com o produto notável, você vai enxergar bem a fatoração. É possível lidar com o produto notável sem ter as coisinhas decoradas? A distributiva vai te ajudar. Mas na hora de você lidar com a fatoração, a decomposição das expressões polinomiais em fatores, aí o produto notável vai te faltar. Se você não tiver compreendido bem essa parte dos seus estudos, é bom você dar uma revisada. Se, de novo, isso é uma coisa que representa um calo no seu sapato, não se acanhe, deixe na descrição desse vídeo, deixe o seu comentário que eu vou ajudar da maneira brilhante, da maneira que a gente puder. Fechado? Tranquilo? Agora que você entendeu
Por que eu escolhi b ao quadrado sobre 4a2? Vale lembrar que eu não posso somar aquele item vermelhinho de um lado e não somar do outro lado. b2 sobre 4a ao quadrado. Como a gente fez no rascunho, somos capazes de reconhecer que isso é x mais b sobre 2a, tudo isso ao quadrado, igual a, se você me permitir, um passo breve em termos de velocidade, eu vou somar essas duas frações. Existe um certo MMC. O MMC entre a e 4a ao quadrado é 4a ao quadrado. Nós tomamos b ao quadrado, porque não mudamos o seu denominador, menos 4ac. Tudo bem? Tudo em paz? Como eu tenho uma expressão elevada ao quadrado, essa perguntinha eu já te fiz só com números. Quem elevado ao quadrado pode deixar essa expressão como resultado? É aí que nós entramos nessa jogada. Este x mais b sobre 2a vai ser igual a mais ou menos. Eu lembro, num trechinho da nossa aula, que nós falamos quem ao quadrado é igual a 1. Ou eu faço x, um valor escolhido é o 1, que é o quadrado dá 1 de fato, o outro valor escolhido é o menos 1, que dá 1 ao quadrado, que dá 1 também. Então é por isso que a gente coloca o mais ou menos. b2 menos 4a vezes c. Eu sei que você reconhece esse b2 menos 4ac. Faz parte da nossa formulazinha da equação do segundo grau. Ô, PH, mas esse denominador não está valendo não, né? E o que a gente faz para dar conta do recado? Ué, você extrai a raiz. Enquanto você estiver trabalhando com uma raiz de uma fração, você pode extrair a raiz quadrada do numerador, se for possível, exiba esse resultado, e você pode também extrair a raiz quadrada do denominador, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Esse x mais b sobre 2a vai ser igual a mais ou menos a raiz, que agora vai ficar só com o numerador, de b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso sobre 2 vezes o valor de a. Afinal, a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de a ao quadrado é igual a a. Quando você tomar este b sobre 2a e vamos dizer que a gente vai subtrair tanto de um lado quanto do outro, você vai acabar ficando com menos b sobre 2a mais ou menos a raiz quadrada de b2 menos 4ac. Tudo isso sobre 2a. Você pode apresentar um resultado mais refinado, que é o que normalmente é exibido para você em livros, apostilas e materiais que você tem de estudo. Tudo isso vai ser representado sob o mesmo traço de fração. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de b2 menos 4ac. Tudo isso sobre 2a. Eis o mistério desvendado. Se você gostou desse trabalho e ainda está muito interessado em saber sobre aquelas historinhas de relações entre as raízes, eu acho que você não perde por esperar. Me dá mais um minutinho para a gente poder chegar lá. Minha gente, essa parte do trabalho envolvendo equações do segundo grau me atrai muito especialmente. Porque quando você começa a falar sobre as relações entre as raízes, vem a primeira pergunta: será que eu preciso conhecer os valores, as raízes, para de fato exibir a sua soma? Eu te digo que não é necessário, porque nós podemos dizer a soma das raízes sem conhecê-las, consultando os coeficientes da nossa equação do segundo grau, os valores de A, de B e de C. Eu sei que você sabe, e eu já vou colocar aqui no quadro para que não fique nenhum mistério, a soma das raízes é sempre dada por menos B sobre A. Agora, o grande truque que eu quero apresentar para você vai abrir os portais do seu conhecimento para deduzir outras fórmulas.
Porque eu lembro de uma vez que eu fui demonstrar, não são só essas as que existem, tá? Eu demonstrei num curso preparatório para o Colégio Naval 13 relações entre as raízes. E a galera, feroz, sangue nos olhos, decorou as 13. Não é do meu feitio decorar tanta fórmula assim. E não é o que eu exijo de você. Então eu vou te mostrar como chegar rapidamente ainda à soma dos inversos das raízes sem ter grandes trabalhos. Você vai acabar memorizando, sem sombra de dúvida, uma fórmula ou outra. Mas eu vou demonstrá-las todas para você. Não as 13, mas pelo menos fazer um bom recorte. Tudo bem? Tranquilidade? Bom, se prepara para o algebrismo, porque isso é da minha conta. Eu faço todo o esforço possível para que tudo saia muito bem compreendido e você fique só com o filé. Fique só com o resultado do qual você pode se aproveitar muito bem direto ao ponto, ou na falta dele você fala, caramba, eu não sei, esqueci a fórmula. Tem o plano B, que é o plano da dedução. Treinamentos 1000 são exigidos que você pense como eu vou te mostrar aqui agora. Então tá, vamos lá. Um acordo pequenininho. Quando a gente fala de soma das raízes, nós comumente tratamos as raízes da equação de segundo grau como x1 e x2. Tudo bem? Então assim vai ser para todo esse capítulo da nossa aula. As raízes vão ser meramente consideradas x1 e x2. E como você pode muito bem perceber, essas raízes x1 e x2, de certo modo, são conhecidas. Uma delas é dada como menos b menos a raiz de delta, que substitui o b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso sobre 2a, somado com a outra raiz, que é menos b mais a raiz de delta de novo, tudo isso sobre 2a. Gente, olha que coisa sensacional. Eu já tinha as raízes. Por que não trabalhar com elas? Repare que se você tem uma soma de frações com o mesmo denominador, você tem possibilidade de repetir esse denominador, reduzir as duas frações a um único traço de fração. Vamos eliminar os parênteses com cautela, com cuidado. Em cima você vai ficar com menos b menos raiz de delta, somado com menos b, isso vai dar menos b, mais raiz de delta. Aí você vai dizer, poxa, PH, eu já tinha enxergado que esse menos raiz de delta, ele seria cancelado com esse mais raiz de delta, por força de terem sinais contrários. Muito justo. Assim sendo, você vai ficar com menos b, isso vai dar menos 2 vezes b. Tudo isso sobre 2 vezes o valor de A. Beleza. Desse modo, eu chego à conclusão de que esse x1 mais x2, que justamente retrata a soma entre as raízes de uma equação de segundo grau qualquer, isso vai ser igual a menos b sobre A. E eu tenho certeza absoluta que você achou isso muito mais fácil do que você imaginava. Bora pro produto? Respeitando ainda essa designação, essa nomenclatura, nós vamos tratar como x1 a primeira raiz, x2 a segunda raiz. É comum imaginarmos que o x1 seja o valor dentre as duas raízes, a menor delas, o x2 a maior das duas raízes, apenas para efeito de gráfico. Como você não vai trabalhar com gráfico comigo nessa aula, pelo menos não nessa aula, a gente não tem grandes obrigações. Mas seja como for, o x1, como você ainda pode perceber no nosso pequeno formulário, é dado por menos b menos a raiz de delta, tudo isso sobre 2 vezes o valor de A, multiplicado, você toma cuidado agora, que você vai multiplicar frações, por menos b mais a raiz de delta, tudo isso sobre 2 vezes o valor de A. Tudo tranquilo, tudo em paz.
Beleza. As coisas tendem a ficar mais tensas, mais intensas no início dos seus cálculos. Mas ela vai ficar uma expressão muito suave no final das contas. Isso é o que muitos elaboradores de provas de concursos para professores, concursos militares, concursos de toda a ordem, dos mais difíceis envolvendo a matemática, eles querem que a gente acredite que aquela parada não vai dar certo. Mas, poxa, se você romper a barreira de deixa eu aplicar a distributiva, para depois cancelar, somar, não sei o quê, subtrair, eu vou acabar encontrando uma expressão mais suave. Entenda, eu vou usar como recurso um produto notável de novo, que é o tal do A mais B vezes A menos B. Você pode resolver essa expressão A mais B vezes A menos B através da distributiva. Isso é o que a gente chama de produto de binômios conjugados. O resultado é sempre da mesma forma, assume sempre o mesmo formato. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. A arte está em reconhecer, dentro desse cenário, esquece o denominador por hora. Você está entendendo que você tem um A mais B vezes A menos B? Você pode aplicar esse tipo de produto notável para uma expressão como essa. Então vamos resolver desse modo? Você vai fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tudo isso sobre... Aí eu tenho que lembrar que eu estou multiplicando frações, multiplicamos numeradores, multiplicamos denominadores. 2 vezes A vezes 2 vezes A, isso aqui vai dar 4A ao quadrado. Tudo bem? Tranquilidade? Você acaba ficando com menos B ao quadrado. Você percebeu a necessidade de usarmos parênteses? Porque é o menos B todo, inclusive o sinal de menos, que está sendo elevado ao quadrado. Isso é importante demais da conta. Porque eu sei que um número negativo elevado ao quadrado, eu vou ficar apenas com um b ao quadrado. Menos a raiz de delta ao quadrado, vai ficar só o delta. Só o delta é b2 menos 4ac. Tudo isso sobre 4 vezes a ao quadrado. Tudo bem? Então, dá um pulinho aqui embaixo, por favor. Na hora de eliminarmos os parênteses, nós vamos ficar com b ao quadrado menos b ao quadrado. Menos com menos, isso vai dar mais 4ac. Tudo isso sobre 4 vezes a ao quadrado. Eu sei que você já tinha percebido que nós cancelaríamos o b ao quadrado com menos b ao quadrado. Eu vou limpar este cenário para dizer para você apenas o que sobrou. Em cima, 4ac. Embaixo, 4a ao quadrado, que de maneira sutil eu vou exibir como 4 vezes a, para facilitar a sua compreensão. Para você entender que é tudo multiplicação tanto em cima quanto embaixo, então esse 4 eu posso simplificar com este a eu posso simplificar com este. E chegar à conclusão que a gente tanto buscava, de que o x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Eis a fórmula que nos diz o produto das raízes, e eu posso achar este produto direto sem sequer conhecer as raízes. Esse é o grande truque. Você já deveria imaginar, imagino que você já soubesse que a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Nós vamos entrar num momento da aula onde eu vou te mostrar outras relações. Mas eu gostaria de convidá-los a curtir esse vídeo, já que você ficou conosco até agora e está interessado em realmente descobrir todos os porquês que antes você não conhecia. Então, de novo, curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, porque cada novo vídeo que a gente lança, chega para você o avisinho de que a gente tem um novo vídeo no canal e você não perde nenhuma novidade. Mas faça isso de coração. Se você esteve conosco até agora, deixe esse like sincero. Se você não gostou, encaminhe para alguém que você tem
consciência de que precisa de uma aula como essa. Fechado? Tranquilo? Então, com um pequeno spoiler, eu vou dizer para você uma outra relação entre as raízes. São diversas. A próxima você vai saber agora. Eu consideraria este o momento do seu triunfo. A soma ser igual a menos b sobre a, o produto ser igual a c sobre a, imagino que você já soubesse. As suas deduções vão te ajudar a compreender melhor outras relações que você talvez não tivesse ouvido falar. Eu provavelmente vou falar alguma fórmula que você ainda não tenha memorizado e não tinha decorado, mas será que você precisa dessas novas fórmulas decoradas, memorizadas? A resposta é não. Porque você sabe a soma e o produto, então você sabe tudo o que precisa saber. A coisa mágica que vai acontecer agora, e sem mais spoilers, é você reduzir qualquer outra relação pedida, solicitada, entre as raízes, a um momento onde você reconheça uma expressão envolvendo somas e ou produtos das raízes. Como é este o caso. x1 a primeira raiz, x2 ainda a segunda raiz, como designamos inicialmente. O que eu estou sugerindo que você calcule junto comigo é a soma dos inversos das raízes. Aí você vai, de novo, passar por um momento crucial, a tradução da linguagem matemática. Esse vai ser o seu único pesar. Você vai precisar ler o que está escrito no seu enunciado e traduzir de forma adequada para a nossa linguagem matemática. Então, se eu tenho que calcular a soma dos inversos das raízes, o inverso de um número é quando você troca este número racional, que admite a forma de razão, de fração, você troca o numerador de posição com o denominador. Aí você descreve o inverso daquele número. E eu até poderia, não vou fazer isso que é loucura, eu até poderia substituir o x1 por menos b mais raiz de delta, o x2 por menos b menos raiz de delta, a gente pode trocar os sinais, não tem problema nenhum. Só que você vai acabar ficando com uma carga muito pesada. Olha esse truque. Se você está somando frações, por que não somá-las de fato? Você vai somar essas duas frações, então você vai precisar calcular um MMC. x1 vezes x2. Para efeitos de corrigir, você está reescrevendo essa fração com um novo denominador, você precisa entender que você multiplicou o x1 por x2. Se você fez isso com o denominador, você vai ter que fazer isso com o numerador também. Senão você altera o quociente previamente exibido. Então você vai ter aqui, ó, x2. Mas, se você passou de uma fração com o denominador x2 para uma fração com o denominador x1 vezes x2, você acabou multiplicando este termo por x1. Se você não fizer isso com o numerador também, você vai acabar alterando a razão previamente exibida. Então, x1 vezes 1 vai dar x1. O que você vê descrito aqui agora, vou botar até na ordem, eu sei que você vai perceber que não vai fazer diferença, mas no numerador dessa fração você tem a soma das duas raízes e no denominador você tem o produto das duas raízes. Olha que truque bacana. Se você tem o produto embaixo e a soma em cima, você pode muito bem exibir no numerador, no lugar do x1 mais x2, você pode exibir menos b sobre a. No lugar do produto, você pode exibir c sobre a. Você acaba incorrendo numa divisão de frações. Você vai repetir a primeira, menos b sobre a, e vai multiplicar pelo inverso da segunda. C sobre A, o inverso A sobre C. Eu sei que você entende que o fator que aparecer em cima e também embaixo, você pode simplificar. Assim você chega à conclusão de que a soma dos inversos das duas raízes
é igual a menos b sobre c, que foi o que resultou dessa nossa simplificação. Mais uma vez eu diria, você achou ou não achou muito mais fácil do que imaginava? Então todos os nossos trabalhos a partir de agora consistem em reduzir todas as relações que estão por vir a uma série de somas e ou produtos entre as raízes, que são coisas que você já conhecia. Bora para outra. Eu espero que você tenha compreendido o quão importante é você dominar as técnicas de fatoração e produtos notáveis. Se você tem alguma dificuldade ainda com isso, eu reitero o meu convite, você pode deixar um comentário nas descrições desse vídeo, na descrição desse vídeo, para que você possa ter acesso a mais uma aula. Se você fizer esse pedido aqui, eu vou fazer essa aula para você, para te ajudar com todo afeto, com todo amor, com todo carinho. Tudo bem? Para que possamos fazer deste canal um canal que possa divulgar uma matemática de qualidade para muito mais gente, caso precise. Desse modo, eu tenho aqui exibido para você a soma dos quadrados das duas raízes. Volto a dizer que você traduzir matematicamente falando, em uma linguagem matemática, tudo que foi pedido no enunciado do seu problema, do seu exercício, isso ajuda a melhorar, a depurar a interpretação das suas questões de matemática. Então, você vai passar por este cenário. Eu estou pedindo para você calcular junto comigo a soma dos quadrados das raízes. Tudo bem? Volto a dizer, como a fatoração e o produto notável são itens que servem como pré-requisito para todo esse trabalho, nós vamos agora ter um toque diferente para essa resolução. Veja só, eu tenho um certo x1 mais x2, tudo isso ao quadrado, o que é muito diferente do que está sendo pedido ali em cima, tá? A soma dos quadrados não é igual ao quadrado da soma. Capite? Beleza. O que eu vou fazer é, pelo quadrado da soma desses dois termos, eu vou desenvolver como o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, trunks, mais o quadrado do segundo. Show de bola? Entenda, por favor, que o que eu tenho a intenção de calcular apareceu nesse desenvolvimento. Tudo bem? Então, tudo que não pertencer ao nosso propósito, eu vou eliminar do lado deles. Assim, eu vou fazer com que este x1 mais x2 ao quadrado esteja acompanhado de duas vezes x1 vezes x2. Isso sim é igual a x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. A soma dos quadrados dessas duas raízes. E aí vem, de novo, a maior estratégia dessa aula. Você já sabia. Você já sabia tudo que era necessário saber. Talvez não soubesse a origem, mas eu a apresentei para você. Para você definir a relação, qualquer que seja a relação entre as raízes, basta você saber a soma entre as raízes, o produto entre as raízes, que todas as outras vão ser deduzidas a partir dessas duas primeiras. No lugar do x1 mais x2, eu vou colocar a soma das raízes. Vou até colocar de cor diferente para que fique em forte destaque para você. Então tá aqui, ó, x1 mais x2, nós dois já sabemos que é igual a menos b sobre o valor de a. Isso vai acabar sendo elevado ao quadrado menos duas vezes o produto entre as raízes, você também conhece, é c sobre a. Pronto. Isso vai ser igual a, mais uma vez, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Tudo beleza? Tudo legal?
Então, eu vou trocar de lado essas expressões, isso não vai alterar a relação de igualdade existente entre elas, e nós vamos ficar com x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, tudo isso vai ser igual a b ao quadrado sobre a ao quadrado, menos 2 vezes c sobre a, o que nos resta, para chegar a uma resposta mais fácil de ser exibida, é calcular o MMC entre essas duas frações, para que a gente possa exibir este x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, isso vai ser igual a, colocando tudo no mesmo traço de fração, denominador é a ao quadrado, você vai ficar com b2 menos 2ac. Uma fórmula decorável? Memorizável? Sim. Mas como eu havia dito, nós temos tantas fórmulas envolvendo as relações entre as raízes, posso decorar todas? Sim. Devo? É contigo. De repente você tem a artimanha e o traquejo, o manejo algébrico de dizer só o menos b sobre a, só o c sobre a, e todas as outras vão sair com a mesma maestria se você estivesse decorando todas as fórmulas. Eu vou exibir mais uma fórmula para você. Minha gente, é o seguinte, esse é o último trecho da nossa aula. Então, evidentemente, eu gostaria de agradecer demais pela paciência e pela audiência. E gostaria de fazer alguns pedidos simples para me ajudar e para te ajudar. Se esse canal fez sentido para você, se você viu que ele pode ajudar algum conhecido seu, alguma conhecida de vocês, então você pode muito bem encaminhar este vídeo, por favor, para quem precise de uma matemática bem falada e bem discutida como essa. Outro pedido, não se acanhe de fazer qualquer tipo de pedido em mais ou menos tempo, dependendo do tamanho, da quantidade de pedidos que a gente receber, o seu pedido vai ser atendido. Tudo bem? Tudo em paz? E qualquer dúvida, qualquer conselho, qualquer troca de ideias vai ser válida para que isso possa fazer o canal crescer. Me ajuda e te ajuda ainda mais. Eu penso em fazer deste canal um canal que contemple todo o território nacional com uma matemática muito bem falada, muito bem discutida. O que eu quero fazer agora é calcular, como nós havíamos dito, a soma dos cubos das raízes. Você precisa fazer a boa tradução da língua portuguesa para a linguagem matemática e criar uma sentença adequada, que retrate, de fato, o que foi pedido pelo exercício. Tantas vezes quanto você procurar fazer isso, você vai estar melhorando a sua interpretação. Mais um pequeno pedido. Se você olhou para cada uma das demonstrações, essa é a minha medida. Quer ver se entendeu? Pause o vídeo, volte naquele trecho, não quis pausar porque estava envolvido e concentrado na aula, tá tudo bem. Mas você precisa saber se entendeu. Então você vai ter a certificação de que entendeu mesmo cada uma das nossas demonstrações quando, em algum momento, depois da primeira tentativa, da segunda, da terceira, você conseguir replicar na íntegra cada uma das nossas demonstrações. Faça isso. Eu tenho certeza que você vai se sentir tão poderoso quanto você jamais se sentiu antes, como você vai ver aqui agora. Se você vai trabalhar com a soma dos cubos das raízes, eu vou aos moldes do penúltimo trecho dessa aula, trabalhar com x1 mais x2, tudo isso elevado ao cubo. Isso é o que a gente chama de cubo da soma. Nós podemos desenvolver isso, é um caso particular de produto notável que eu estou colocando no quadro para você exibir também, para você tomar ciência também. x1 mais x2 ao cubo, ou o cubo da soma, é diferente da soma de cubos. Olha o trocadilho, né? A jogada, o jogo de palavras que a gente precisa ter cuidado com elas. Eu posso desenvolver isso como o x1 ao cubo, mais 3 vezes o x1 ao quadrado vezes
x2 mais 3 vezes x1 vezes x2 ao quadrado mais x2 ao cubo. Volto a te dizer, volto a lembrar, que quando você faz um desenvolvimento do cubo da soma, você pode fazer x1 mais x2 ao quadrado, ou seja, x1 mais x2 vezes x1 vezes x2, arruma direitinho a sua expressão, tal resultado você multiplica de novo por x1 mais x2. Você transforma isso no seu x1 mais x2 ao cubo. Quando você faz isso reiteradas vezes, você acaba, sim, memorizando uma extensão, uma expressão tão extensa como essa. Mas você deve perceber que o que eu quero muito calcular apareceu nesse desenvolvimento. Apareceu também uma jogada bem interessante, que é a soma entre as duas raízes. Vamos deixar essa soma entre as duas raízes guardadinha por enquanto. Assim, eu vou repetir essa parte da expressão. x1 mais x2, tudo isso elevado ao cubo. Isso vai ser igual a... Vou até botar juntinho um do outro. Tá aqui, ó. x1 ao cubo mais x2 ao cubo, para que possamos não perdê-los de vista. Mas, agora olha esse truque. Acho que você vai gostar. Nessas duas parcelas desse grande desenvolvimento, eu tenho presente o 3, que eu posso colocar em evidência. Eu tenho presente o x1, que eu posso colocar em evidência. Também tenho presente o x2, que eu posso colocar em evidência. O que sobrar daqui, eu escrevo aqui dentro. x1 ao quadrado. Perdão, só o x1. Mas o que sobrou daqui, depois que eu tirei o 3, tirei o x1, tirei um dos fatores iguais a x2. Vai sobrar apenas outro fator igual a x2. Pronto. Talvez seja uma boa hora para a gente poder fazer a troca. Como assim, PH? Fazer a troca? Ué, entenda. O nosso propósito é sempre reduzir grandes expressões a somas menos b sobre a menos b sobre a e produto c sobre a. Percebeu? Essa é a nossa grande jogada. O que eu quero é pegar isso e elevar ao cubo igual a x1 ao cubo mais x2 ao cubo, que eu escolhi deixar intocável, porque era justamente o que a gente queria calcular, mais 3 vezes o produto entre as raízes vezes a soma entre as raízes. Tranks? Belezinha? Então vamos lá. Eu vou trocar de posição tudo que for preciso para começar a desenhar o final da nossa história. Esse x1 ao cubo mais x2 ao cubo vai acabar sendo igual a menos b ao cubo sobre a ao cubo. Isso aqui você vai ter menos 3 vezes b vezes c, negativo, vai trocar de lado, você vai ficar com mais 3 vezes b vezes c, tudo isso sobre a vezes a ao quadrado. Tudo tranquilo? Tudo em paz? Você vai precisar calcular o MMC aqui dentro. Este MMC vai acabar sendo igual a ao cubo. Então vamos escrever as nossas duas frações com o mesmo denominador. Aqui você vai ficar com menos b ao cubo mais 3 vezes a vezes b vezes c.
Fruto de você ter multiplicado a ao quadrado por a para chegar a ao cubo, se você não fizer isso com o numerador também, você vai alterar a razão existente entre esses dois resultados. Assim, você vai acabar chegando à conclusão de que este x1 ao cubo mais x2 ao cubo, isso vai ser igual a menos b ao cubo mais 3 vezes a vezes b vezes c, escrito tudo isso aqui sobre o mesmo traço de fração, sobre a ao cubo. Tudo bem? Veja a expressão que nós acabamos deduzindo e veja se nós não tínhamos razão mesmo de dizer que a soma e o produto era tudo que você precisava de fato saber para deduzir todas as outras. Se você ficou com a gente até o final desse vídeo, eu deixo um beijo grande no seu coração e até a próxima aula. Foi um prazer inenarrável estar na sua presença.